Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um pós-jogo. Acabou de terminar, Vasco 1, Ponte Preta 3. Aliás, ainda tá rolando o jogo, enquanto eu comecei essa gravação, tá nos minutos finais aqui da partida. Acho que dificilmente o Vasco vai conseguir fazer um gol ou até mesmo levar mais um, deve terminar nesse placar de 3-1 mesmo, porém é realmente resultado muito ruim. Eu, no meu pré-jogo, no vídeo que eu coloquei na parte da tarde, deixei bem claro que esse jogo seria essencial para o Vasco. Hoje, somos o quarto colocado da Série B, sendo que já fomos o segundo. Hoje, estamos apenas a 6 pontos de distância do quinto colocado, sendo que já tivemos a 10. E lembrando, ainda times irão jogar nessa 23ª rodada que pode diminuir essa distância. Então o Vasco tinha que ir hoje enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli com o grande objetivo de conquistar os 3 pontos e aumentar essa distância que hoje, na minha opinião, é muito perigosa para o quinto colocado da competição. Sinceramente, olhando todos os times, olhando até mesmo o desempenho do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro, acredito sim que o Vasco vai subir. Hoje temos 39 pontos, com 64, 65 é a média para um acesso, ou seja, o Vasco precisa conquistar mais 26, algo em torno aí de 9 vitórias, 8 vitórias. Acredito que iremos conseguir conquistar os pontos suficientes para o acesso, mas não dá para ficar passando esses perigos. Não dá para hoje o Vasco enfrentar uma Ponte Preta e perder pelo placar de 3-1. Eu tô olhando para cima porque eu tô vendo aqui a partida ainda tá acontecendo. O Daronco deu 7 minutos de decréscimo. E falando sobre esse jogo, eu quero deixar bem claro para aquele torcedor que não assistiu a partida, não teve um Vasco ruim não. Muito pelo contrário, o Vasco jogou bem. Acho que até mesmo foi uma das melhores partidas, na minha opinião, do Vasco na Série B. Não vou falar que foi a melhor, porque o Vasco não conquistou a vitória, mas foi uma partida que o Vasco conseguiu criar. O Vasco conseguiu levar muito perigo para o gol da Ponte Preta. Porém, hoje eu coloco 3 pilares aí principais para o Vasco não ter conseguido conquistar esses 3 pontos. O primeiro, acabei de falar, Anderson Daronco, arbitragem. Que arbitragem horrorosa do Anderson Daronco. E é inacreditável que a CBF faz questão de, em todas as partidas do Vasco, em sua grande maioria, colocar esse árbitro para apitar os nossos jogos. Não tem mais condições. Um árbitro ruim, um árbitro sem confiança, um árbitro que não teve nenhum tipo de controle do jogo hoje. Então é de fato um absurdo. Não há mais condições de, em partidas do Vasco, termos o Anderson Daronco no comando do apito. Ainda sobre essa partida, outros 2 pilares que, na minha opinião, foram essenciais para o Vasco não conseguir conquistar os 3 pontos. Se trata da ausência de um lateral esquerdo e direito decente, principalmente da lateral esquerda. Hoje o Edmar foi inofensivo, não levou nenhum perigo para o gol da Ponte Preta. Eu não lembro de uma vez durante 90 minutos o Edmar pisar na área da Ponte. Não subiu e foi muito fraco defensivamente. Um jogador ruim e, sinceramente, não vejo a hora do Paulo Vitor entrar na equipe titular do Vasco. Como o Edmar caiu de produção após a saída do Zé Ricardo. Entrou o Maurício Souza e ele caiu. E hoje, com o Emílio Faro, ele não consegue novamente jogar aquela bola que a gente via no início do ano. Não era um mágico atacando, mas defensivamente era bom o suficiente para fazer com que o Vasco não levasse perigo. E hoje nem isso o Edmar está conseguindo ser. E o terceiro pilar, que na minha opinião foi o mais prejudicial ao Vasco do que da arbitragem e do que da ausência da nossa lateral esquerda, e também o Leonardo Matos durante o primeiro tempo, que foi muito fraco, se trata do Raniel, o nosso camisa 9, que de artilheiro, que de faro de gol, não tem absolutamente nada. Que partida horrorosa do Raniel, uma partida muito ruim que o nosso camisa 9 fez hoje, foi prejudicial ao Vasco, atrapalhou muito a criação de gols do Vasco. O último toque que era necessário do Raniel, ele não estava conseguindo dar. Teve um contra-ataque, o Vasco puxou ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo, que eram 4 do Vasco contra 1 da Ponte Preta. O Raniel levou a bola e na hora de dar o toque, errou. Várias chances que, para quem acompanhou a partida, viu que eram criadas pelo Vasco, e na hora de finalizar a jogada, de dar esse último toquinho, ou de finalizar para o gol, ou de dar esse último passe para assistência, a bola parava nos pés do Raniel e não conseguia dar a finalização, dar o prosseguimento à jogada. Então, se hoje
o Vasco não conseguiu conquistar a vitória, eu coloco sim na culpa do Raniel. Uma partida ruim do atleta, criou chances, mas não fez nada para que convertesse essas oportunidades em gol. Não gostei da partida do atacante e tem que abrir o olho, porque hoje o Ignaldo entrou nesse segundo tempo e entrou muito bem, e tem o Fábio Gomes, que também entrou na partida, ficou pouco tempo, não deu para ver o jogador, mas se o Raniel continuar com esse desempenho pífio que teve hoje nessa partida contra a Ponte Preta, na minha opinião, não tem mais condições de ser o titular da equipe. Infelizmente, o Vasco perde por 3-1 e volto a repetir, não foi uma partida ruim. O Vasco hoje não conseguiu sair com um empate, sair com um ponto e, além disso, perder o jogo porque tentou. O Emílio Faro foi para São Paulo para buscar a vitória. Um primeiro tempo ruim de fato do Vasco, mas eu não tenho nem como analisar taticamente, até porque foi uma vergonha o que aconteceu hoje no Moisés Lucarelli se tratando de torcida. Não tem como eu gravar esse vídeo, eu gravar esse pós-jogo do Gigante, sem falar da vergonha que aconteceu hoje no Moisés Lucarelli. Não tem condições, em pleno 2022, torcedores ficarem se degladiando nas arquibancadas, gente. Eu não quero falar de lado A, lado B, lado C, não tô aqui para isso. Mas eu acho que nós, eu, você e todos os torcedores, temos que ir para um estádio de futebol para torcer, para gritar, para gastar as nossas energias empurrando o Vasco da Gama. E o adversário que empurre o time deles. Ir para estádio em pleno 2022 para ficar de fato se batendo em confusão não dá mais. O futebol hoje não cabe mais essa palhaçada que aconteceu no Moisés Lucarelli e uma irresponsabilidade também por parte da Polícia de São Paulo, porque não colocaram uma equipe de contenção de policiais o suficiente para segurar esse problema que poderia e ia acontecer, porque antes da partida foram colocadas frases de ameaça a torcedores vascaínos por parte da torcida organizada da Ponte Preta. Foi, segundo informações que eu tive, feitas algumas emboscadas para torcedores vascaínos nos arredores do estádio antes do início da partida. Então, eu não vou falar que é compreensível toda essa confusão que teve, mas também a polícia do estado de São Paulo não se prevenir quanto a isso foi um grande absurdo. Porém, independente, não há justificativa. Não tem mais condições disso que nós vimos hoje no Moisés Lucarelli acontecer. Uma vergonha e que com certeza prejudicou demais o espetáculo. Mas, seguindo, sobre a partida, sobre os 90 minutos, volto a repetir, um Vasco que buscou a vitória, uma partida boa na minha opinião do Vasco da Gama. Não vou falar, volto a repetir o que eu disse para vocês lá no início, que foi a melhor ou uma das melhores do Vasco no ano, porque não conseguimos conquistar uma vitória e perdemos por 3-1 da Ponte Preta, mas o Vasco em todo momento do jogo tentou. E tentou de maneira organizada. Uma partidaça do Marlon Gomes. Marlon Gomes apagou o Andrei. O Andrei jogou muita bola. O Andrei é diferente. O Andrei em um toque consegue solucionar uma jogada difícil. Mas o Marlon Gomes jogou tanta bola nessa noite de terça-feira contra a Ponte Preta que o Andrei foi completamente apagado pelo brilho, pela movimentação, pelo diferencial do Marlon Gomes durante os 90 minutos. Outro atleta, na minha opinião, que se destacou também nessa partida, Gabriel Peck, no primeiro tempo, foi muito bem. E o Vasco perdeu defensivamente com a saída do Gabriel Peck para a entrada do Figueiredo. Não gostei da alteração do Emílio Faro, não entendi, não sei se foi por algum problema de lesão ou foi opção tática do treinador, mas não gostei da saída. Acredito que foi prejudicial e o Figueiredo entrou no jogo, mas não conseguiu entender o que era necessário ser feito durante a partida. Foi mal e acredito que o Vasco perdeu no potencial defensivo com a entrada do Figueiredo. Alex Teixeira é diferente, ainda precisa entrar no ritmo. Não é aquele jogador que o torcedor vascaíno esperava numa Série B, que ia chegar, ia mudar o time, ia mudar o jogo, ainda não é ele. Mas a gente vê que tem uma diferença. A quantidade de bolas que o Alex Teixeira colocou na cara do gol pro Raniel fazer e ele não fez, parece até de fato brincadeira. Outros pontos importantes serem falados neste vídeo, com relação ao sistema defensivo. Uma péssima atuação do sistema defensivo. Se hoje o Vasco foi bem ofensivamente, defensivamente foi de fato uma piada. Um Vasco mal defensivamente, um frango do Thiago Rodrigues no primeiro gol que deve ser falado. Um goleiro do Vasco da Gama não pode tomar esse gol que tomou de cabeça. Tudo bem, foi na entrada da área, foi a queima-roupa, mas não pode tomar esse gol, Thiago Rodrigues. Você salvou o Vasco, tem crédito com o torcedor, mas é inadmissível levar esse gol que o Vasco tomou no primeiro tempo. Sistema defensivo
ruim, porque os 2 gols finais da Ponte Preta foram um contra-ataque, que era muitos jogadores do Vasco na defesa não conseguindo parar o sistema ofensivo da Ponte. Então, uma partida ruim também do sistema defensivo, porém, com relação ao ataque, todos, na minha opinião, muito bem. Marlon Gomes bem, Andrei Santos bem, o Alex Teixeira fez o seu papel, o Gabriel Peck começou o jogo também com uma qualidade que, na minha opinião, é importante, essa qualidade de saber recompor muito bem defensivamente. E com relação às alterações, Matheus Ribeiro, o Everton brincou nas costas do Matheus Ribeiro, o lateral direito contratado pelo Vasco junto ao Avaí, não foi bem na minha opinião, o jogo acabou agora, né? Eu falei que tá parecendo até a mesma classificação, falei que era 6 pontos de distância, hoje a distância é apenas de 3 pontos, gente. Então tem que tomar cuidado, o Londrina tá vencendo, né? Porque ainda tá rolando o jogo contra o Cruzeiro, então o Londrina tá com 36 e o Vasco com 39. Então tem que abrir o olho, o Vasco não pode ficar nessa distância que hoje tá. Vasco 39, Bahia com 40, Grêmio com 43. Então é uma situação preocupante na minha opinião. Tem que melhorar. Os reforços que entraram hoje, o Bruno Tubarão, o Fábio Gomes, não conseguiram mostrar de fato o que vieram fazer, até pelo pouco tempo que tiveram dentro de campo. Mas sábado, em São Januário, com ingressos esgotados, é obrigação a vitória. Não há outro resultado sábado em São Januário que senão a conquista dos 3 pontos. Desse jeito hoje, preocupa o torcedor. Não pelo desempenho, que foi bom, mas pelo resultado. Porque lá no início da temporada, lá no início da Série B, o Vasco podia não ter um grande desempenho, como a gente viu nessa partida de hoje contra a Ponte Preta. Para quem assistiu, sabe do que eu tô falando. Porém, tinha resultado. E às vezes, hoje, a gente olha para aquele time do Zé Ricardo, que a gente tanto reclamou e sente falta. Porque no final de tudo, o Vasco conseguia conquistar os 3 pontos. Eu vou terminar aqui só para esclarecer o que eu tô falando para vocês. O Vasco terminou esse jogo com 14 finalizações, sendo 4 no gol. A posse de bola foi de fato inferior à Ponte Preta, mas quem acompanha a partida sabe que não foi um jogo ruim do Vasco. Temos muito a melhorar. Em 9 dias de treinamento, era esperado que o Vasco pudesse desempenhar um melhor futebol nesta noite de terça-feira. Porém, não foi assim e a situação hoje de fato preocupa. O elenco volta para o Rio amanhã, tem folga, quinta temos treino, sexta outro treino e sábado, diante da Tombense, com a volta do Yuri Lara, com a volta do Nenê e também com a volta do meio-campo chileno Carlos Palacios, a expectativa é que o Vasco conquiste os 3 pontos. E falo mais, volto a repetir, não deve ser uma expectativa, mas sim uma obrigação. Sábado, 11 horas no nosso Caldeirão, o Vasco está obrigado a ganhar da Tombense. Se não ganhar, uma situação hoje que já é tensa pode ficar ainda mais complicada. O torcedor vascaíno não vai aguentar ficar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro, ainda mais com a SAF. Se a SAF chegou, a obrigação ano que vem a gente está na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui. Este foi o pós-jogo do Gigante. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, mas eu quero saber principalmente aqui embaixo seu comentário sobre o que você achou desse jogo entre Vasco e Ponte Preta. Vasco 1, Ponte Preta 3. Um grande abraço a todos. Amanhã, pela parte da manhã, retornaremos às 7 horas da manhã com mais um conteúdo para vocês. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.